Givanildo Oliveira é um exemplo máximo do verdadeiro futebol. Ele é um treinador humilde, entende muito de futebol, além de gostar muito do que faz. E foi campeão por onde passou. Campeão? Multicampeão. Givanildo fez história no América Mineiro. É considerado um dos maiores treinadores, se não o maior do clube. Ele também foi o único treinador a conquistar os dois títulos do América Mineiro, os dois títulos brasileiros, da Série B e da Série C. Além de ter conquistado esse ano, recentemente, o Campeonato Mineiro de 2016, campeonato que o América não conquistava desde 2001, quebrando inclusive esse jejum que durava 15 anos. E no Paysandu ele é o técnico mais vitorioso da história do time. No Sport Recife tem uma vasta coleção de títulos também. No Santa Cruz ele é aclamado, tendo um enorme e digníssimo respeito pelos torcedores do Santinha. Givanildo também tem mais títulos que o atual técnico da seleção brasileira. E hoje nós homenageamos esse monstro do nosso futebol. Bom, antes de começar a falar do Givanildo como treinador, esse grande ícone, antes disso ele foi jogador de futebol. Começou no Santa Cruz, onde ele foi ídolo. Aliás, o Givanildo é ídolo do Santa Cruz não só como jogador, mas como treinador também. Por isso que a torcida tem ele com muito carinho, trata ele com muito respeito, porque ele foi um dos grandes jogadores do Santa Cruz. Começou no Santa Cruz, ficou por volta de 5, 6 anos no time e foi campeão pernambucano nesse período. Aliás, ele foi pentacampeão pernambucano como jogador, por isso tem essa idolatria da torcida. E depois dele ter jogado no Santa Cruz, se transferiu para o Corinthians nos anos 70 e ficou 2 anos pelo Corinthians, mas fez história no timão. O Corinthians impôs a sua torcida no Maracanã, lotando o Maracanã, e o mando era do Fluminense. O Corinthians tirou o Fluminense na semifinal, foi para a final contra o Inter, mas o Inter era uma máquina, né? Era uma máquina com Falcão, Valdomiro, Figueroa. O time do Inter era imbatível no final dos anos 70, mas o Corinthians foi muito aguerrido. Tão aguerrido que era, que no ano seguinte conquistou o título de 77 do Paulista. Ele conquistou aquele título simbólico do Corinthians de 77, aquele título emblemático, que talvez o corintiano mais fanático que tenha vivido essa época considera esse título o mais importante da história do Corinthians, por tudo que envolvia, por toda a pressão que tinha. O Corinthians estava na fila muito tempo e contra a Ponte Preta em 77, aquele gol do Basílio fez estremecer a cidade de São Paulo, aquela torcida apaixonada do Corinthians. E ele fez parte desse elenco, ganhou notoriedade, jogando muito bem. Inclusive, depois disso, ele chegou a jogar pela seleção brasileira. Depois de jogar pelo Corinthians, atuar pela seleção brasileira, ele retorna ao Santa Cruz, joga pouco tempo também no Santa. E depois do Santa Cruz ele vai pro Fluminense, joga uma temporada no Fluminense, e aí ele vai pro Sport, onde encerra a carreira. Ele ficou um pouco mais de tempo no Sport do que no Fluminense, encerrou a carreira no Sport, onde ele também é considerado um dos grandes nomes do esporte, um ídolo também do esporte. Ele encerrou a carreira como jogador e também treinou o esporte, conquistando títulos, muitos títulos com o esporte. E além dessas equipes do Norte e do Nordeste, ele ganhou muita idolatria no América Mineiro, onde ele é um dos maiores ídolos, um dos treinadores que mais conquistou títulos, se não o maior, o técnico mais vencedor do Coelho, do América Mineiro. E cada título tem sua importância, cada campeonato que ele conquistou tem uma história diferente. E eu começo pelo Santa Cruz, onde ele tem uma marca de invencibilidade, uma histórica marca de invencibilidade de 45 partidas. Além disso, ele conquistou o título pernambucano de 2005. Santa Cruz que subiu da Série B para a Série A desse ano, de 2005. Foi um ano memorável para o futebol brasileiro, né? Teve a Batalha dos Aflitos, teve o Grêmio subindo na camisa, teve o Náutico perdendo o acesso na sua casa, o Náutico que merecia muito ter subido, mas por uma fatalidade, por uma áurea imortal do Grêmio, o Grêmio subiu, mas o Santa Cruz ele subiu também. O Givanildo foi campeão pernambucano esse ano de 2005, inclusive ele também tem a alcunha de rei do acesso, por inúmeros acessos que ele conquistou como treinador durante a sua carreira. O Givanildo Oliveira subiu muitos times da Série B para a Série A, um desses acessos é justamente do Santa Cruz em 2005, além do título conquistado, título pernambucano. Não posso esquecer de um trabalho que o Givanildo fez em um time que tem uma torcida muito machucada ultimamente, mas que tem uma força
extraordinária, uma força descomunal que é o Remo. É um time que não merece estar numa Série D, Série C no caso. O Remo tem uma camisa muito forte para estar passando por essas dificuldades, mas assim como a torcida levantou o Santa Cruz, acredito que a torcida do Remo, tão apaixonada quanto, levantará e ressurgirá o Remo. E eu cito o título que o Givanildo ganhou em 93. E esse título de 93, o Remo, ele tinha um time muito bom. Hoje, esse time do Remo podia ter uma grande notoriedade nacional. Se esse time do Remo de 93 disputasse a primeira divisão, ele estaria fazendo bonito. Tinha o Birubiru, aquele Birubiru que era do Corinthians. Tinha o Mauricinho, que foi ídolo do Comercial de Ribeirão Preto. Jogou no Vasco, também campeão com o Vasco brasileiro. Aquele time também revelou o Alex Dias pro futebol atacante, que jogou no São Paulo, no Goiás, na França. Também tinha o Giovani que passou pela Tuna Luso também, pelo Paysandu, e despontou nesse Remo, que depois foi jogar no Santos, e aí virou essa grande estrela nacional, um dos maiores jogadores dos anos 90, do Santos, um grande ídolo, o Messias Giovani, despontou nesse Remo de 93. O Givanildo ganhou o título paraense com o Remo, fez uma brilhante campanha no Campeonato Brasileiro desse mesmo ano de 93, se classificou entre os 8 primeiros colocados, inclusive na classificação geral ficou na frente de gigantes como Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, terminando em 7º lugar na pontuação final do campeonato. Esse Remo de 93 foi extraordinário e o Givanildo ganhou o Campeonato Paraense de 93, comandando o Remo. O Givanildo também, ele treinou Fortaleza e Vitória e conquistou títulos nesses dois times. Com o Fortaleza ele foi campeão cearense em 2004, mas foi um campeonato difícil, né? Foi um campeonato que não foi resolvido nas 4 linhas, mas não tira o mérito do Givanildo ter conquistado esse título com o Fortaleza, o tricolor de aço. E no Vitória da Bahia, onde o time baiano não vivia seu melhor momento, longe disso. Aliás, os dois times da Bahia não viviam seus melhores momentos nesse ano de 2007. Mas o Givanildo comandou o Vitória e foi campeão baiano com o Vitória em 2007. Agora falar onde ele foi multicampeão, né? Sport e Paysandu estão no topo dos trabalhos do Givanildo. E seguindo pelo Sport, né? Sport Recife, onde ele jogou e encerrou a carreira, foi campeão pernambucano com o Sport Recife como jogador e como treinador também. Foi campeão 4 vezes pernambucano e além de ser campeão da Copa do Nordeste com o Sport também. Desses campeonatos pernambucanos, eu cito o campeonato de 2010 porque o Sport, ele tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2008, foi um ano memorável para o torcedor do Sport com o Nelson Batista, e o Sport conquistou a Copa do Brasil em 2008 em cima do Corinthians. Em 2009 disputou a Libertadores, fez uma excelente campanha na fase de grupo, se classificando em primeiro, e era um grupo muito difícil, era um grupo que só tinham campeões da Libertadores. O Sport passou em primeiro lugar, fez uma excelente campanha. Tinha o Palmeiras, que dispensa comentários, é outro gigante do futebol brasileiro, já foi campeão da Libertadores em 99, tinha o Colo-Colo campeão da Libertadores em 91, e a LDU, que era a atual campeã da Libertadores, que tinha sido campeão em 2008 em cima do Fluminense, e depois pegou o próprio Palmeiras nas oitavas, e aí foram 2 jogos muito difíceis. O Palmeiras ganhou em casa, no Parque Antártico, por 1-0, o Sport ganhou de 1-0 na Ilha do Retiro. Aliás, ganhou de 1-0, mas era para ter sido um 5-0, porque o Sport jogou muita bola. Eu acho que o Sport só perdeu esse jogo por causa do Marcos, né? Brilhou a estrela de São Marcos de Palestra Itália. Mas foram anos incríveis do Sport em 2008 e 2009. Primeiro semestre de 2009, porque no segundo semestre o Sport caiu, foi rebaixado. E foi uma tristeza muito grande, porque de um ano para o outro, de uma alegria extrema, foi a tristeza profunda do Sport. Mas o Givanildo assumiu em 2010 e é brincadeira, né? Ele assumiu em 2010 e já foi campeão pernambucano com o Sport. É incrível, o Givanildo é um monstro do futebol. Givanildo, por muitas vezes na história, vestiu uma listra branca e outra listra azul, que são as cores do papão da cor azul. O Givanildo é o treinador mais vitorioso do Paysandu, é o treinador que mais conquistou títulos na história do Paysandu, foram inúmeros. Claro, com uma importância maior da Copa dos Campeões e da Série B de 2001. Givanildo Oliveira, ele foi campeão paraense com o Paysandu. Ele estourou mesmo nos anos 2000, em 2000 mesmo, onde ele foi campeão, tricampeão paraense no caso, né? 2000, 2001 e 2002. Aliás, essa virada de século pro Paysandu foi inesquecível para todos os torcedores, do menos fanático ao mais fanático. O Paysandu vivia seus anos de glória no começo dos anos 2000. Em 2000 ele foi campeão paraense, em 2001 ele foi campeão paraense e campeão brasileiro da Série B. Inclusive foi o último título brasileiro que o Paysandu conquistou. Além do acesso seguido do título brasileiro que ele conquistou em 2001 no Campeonato Brasileiro, em 2002 ele viveu o seu melhor ano na carreira, todos os tempos, assim, digamos assim.
como treinador. Ele conquistou a tríplice coroa, campeão estadual, campeão da Copa dos Campeões e campeão da Copa Norte. E desses títulos, o que o torcedor não esquece jamais é justamente a Copa dos Campeões, onde o Paysandu fez uma campanha memorável, eliminando o Corinthians na fase de grupos, eliminando o Palmeiras na semifinal. E na final, batendo o Cruzeiro que estava em formação daquele time espetacular de 2003, e o Paysandu bateu nesse Cruzeiro nos pênaltis, foi campeão nos pênaltis contra o Cruzeiro. Além do título, ganhou o direito de disputar a Copa Libertadores, a sua única Copa Libertadores em 2003. Todos sabem, ganhou do Boca na Bombonera, fez a melhor campanha na fase de grupo e por um detalhe foi eliminado. A pena foi que não deu sequência para a Libertadores, né? Quem foi o treinador da Libertadores foi o Dario Pereira, né? Se tivesse sido o Givanildo, quem sabe o título poderia ter vindo. É muito sonhar, é sonhar demais, né? Mas sei lá. Se a gente não sonha, a gente não vive. Esse Givanildo Oliveira, ele conquistou tudo isso com o Paysandu. Bom, e com o América Mineiro, ele é o único treinador a conquistar os 2 títulos nacionais do Coelho, que foi a Série B em 1997. Aliás, esse ano pro América foi muito bom. O Givanildo, ele assumiu o América no Campeonato Mineiro. O América não fazia boa campanha, longe disso. Conseguiu a classificação para as finais, né, para as quartas, semifinal, e chegou a ser eliminado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro foi o campeão mineiro de 97, mas o Givanildo pegou e teve uma arrancada muito boa, uma arrancada heróica, digamos, chegando até a semifinal do Campeonato Mineiro. E aí na Série B, de novo, o rei do acesso, né? Ele conseguiu conquistar o título nacional para o América, e o América disputaria a Série A do Brasileiro no ano seguinte, 98. Depois o Givanildo voltou em outras oportunidades, não teve tanto sucesso como teve em 97. Depois o Givanildo voltou a treinar o América em 2009, onde conseguiu conquistar novamente o acesso e o título, né? Dessa vez da Série C. O América, que tinha caído para a terceira divisão, também não condiz com a história muito rica do Coelho. E depois o Givanildo voltou em outras oportunidades. Em 2011 não teve tanto sucesso como em 2009 e 97. E agora, em 2016, o Givanildo, ele conseguiu quebrar todos os paradigmas do atual futebol. O Givanildo, ele quebrou o jejum do América de 15 anos, que não conquistava título mineiro, né, no caso. Desde 2001 o Coelho não conquistava esse título. O Givanildo conquistou, quebrou esse tabu, esse jejum. E esse tabu foi quebrado em um tempo que, basicamente, times que não têm o clamor da mídia, não tem o apoio da mídia, porque não são times pequenos. O América de longe não é um time pequeno, mas não tem o apoio que tem o Cruzeiro, o Flamengo, o Atlético Mineiro, os times de grandes polos, né, como os 2 do Sul, a dupla Grenal, os 4 de São Paulo, enfim, esses times de grandes massas, de apoios incondicionais da imprensa. Ele não só foi campeão, ele foi campeão com maestria. Ele tirou o Cruzeiro na semifinal e foi campeão em cima do Atlético Mineiro, que vive uma excelente fase, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Muitos se falam que o Givanildo é um excelente técnico no Norte, no Nordeste, né? E se perguntam o porquê que ele não teve tantas oportunidades em outros times, por exemplo, do Rio de Janeiro, times de São Paulo, times do Sul. Ele dirigiu o Atlético Paranaense em 2006, não teve tanto sucesso, como eu falei. Não são todos os trabalhos que vai dar certo. Não foi tão bem no Atlético Paranaense. Mas ele só teve essa oportunidade de um time que está há muito tempo na Série A, um time campeão brasileiro, um time grande assim, fora do eixo Norte-Nordeste, que é o Atlético. Ele só teve essa oportunidade. E há a pergunta, jogam no ar a pergunta por que ele não é contratado por esses times, e também jogam no ar a possibilidade de ter um preconceito. Eu não digo preconceito, pode até haver. A humanidade é capaz de tudo. E eu não duvido de mais nada do ser humano. Sim, talvez tenha um preconceito, mas acima de qualquer preconceito de ele não dirigir um time do eixo Rio-São Paulo, Minas, no caso de grande expressão, e Sul, eu digo por quê? Porque esses dirigentes desses times, eles não sabem de futebol, eles não entendem de futebol. Vide a CBF, que não entende absolutamente nada de futebol. Mas essa segunda passagem do Dunga, ela não era pra ter acontecido, não era. Depois do trabalho na seleção, ele não foi bem no Inter, ele não desempenhou papel nenhum no futebol, ele não fez mais nada, ele só dirigiu o Inter e mais nada.
E ele voltou para a seleção, não sei porquê. Então, não era para ele ter voltado. Não tem trabalhos bons na seleção. E você vê o nível dos dirigentes, porque eles não sabem absolutamente nada. Porcaria nenhuma. A CBF é o ápice de não saber nada. Aí você desce para as federações e dirigentes dos clubes. Eles estão anos após anos fazendo merda nos seus times. Vide e contra a própria torcida, que é o maior patrimônio do time, esses dirigentes eles vão contra os torcedores. Para você ver o nível intelectual, no caso da burrice desses caras. E é por isso que o Givanildo não tenha treinado esses grandes times, desses grandes polos. Porque os dirigentes não sabem nada, não entendem de futebol, não sabem absolutamente nada. Eles são burros, eles são imprestáveis pro futebol. Eles só servem para ferrar os próprios times. É raro ver um dirigente bom, existe. Nós não somos extremistas a ponto de falar que não existe dirigente bom. Existe, mas é raro. E essa é a minha visão do porquê o Givanildo não ter treinado esses times. Bom, o Givanildo, no caso, ele é um dos maiores treinadores brasileiros da atualidade e do passado, e eu quero que seja do futuro também. Ele merece ser muito valorizado, ele merece ser muito enaltecido. O Givanildo é um monstro sagrado do futebol que faz bem pro verdadeiro futebol. Ele pega times resistentes e transforma em verdadeiros campeões, assim como o Givanildo é um verdadeiro campeão. E o que é que você espera do Santa Cruz no Campeonato Nacional? Eu espero muito, porque já conheço muito bem o Santa Cruz, depois de uma passagem no Corinthians, em que encontrei quase o mesmo time, aquele de 75. Então, por isso, eu acho que temos condições de fazer uma boa campanha, isso dependendo de nós mesmos, de botarmos na cabeça, ficarmos conscientes de que temos uma boa equipe e condições de enfrentar qualquer equipe do Brasil. O Santa estreia neste domingo contra o Botafogo em João Pessoa, do Recife, para o noticiário da Copa Brasil.